Festa da dedicação da Basílica do Latrão. Querida comunidade aqui presente, você que acompanha esta Eucaristia, esse momento da reflexão, nós relembramos hoje, 9 de novembro, esta festa fixada no calendário da Igreja Católica, e as comunidades todas no dia 9, e quando cai no domingo, então se torna ainda mais solene, para que todos possam celebrar o dia da inauguração da bênção, do rito que nós chamamos dedicação da Igreja, desta primeira Igreja. Veja por isso a importância. Até o ano 313, os cristãos não podiam dizer que eram cristãos. Viviam escondidos, se reuniam nas catacumbas ou numa sala na casa de alguém que emprestava para fazer o culto, a celebração, mas eram perseguidos e mortos. E em Roma, no Império Romano, quantas perseguições que tivemos, quantos cristãos que deram a vida, que morreram, foram jogados às feras, que viraram festa até em Roma para alimentar os leões. Não era possível, não era permitido, melhor dizendo, não era permitido ser cristão, mas era possível com a persistência daqueles que davam e viviam e abraçavam a fé em Jesus. A partir do ano 313, o imperador Constantino então reconheceu no império e reconheceu a Igreja, dando autorização para que os cristãos pudessem se reunir. E ele então quis construir este grande templo, que está lá em Roma ainda hoje, que pude alguns dias atrás estar lá, visitar, rezar. A Basílica ao Cristo Redentor, dedicada a São João Batista e São João Evangelista, chamada Basílica do Latrão, a primeira igreja então do Ocidente, a catedral da cidade de Roma. Ali o Papa, que é o bispo de Roma, então é a sua catedral, e daquela igreja foi possível que se reconhecesse e se organizasse a igreja, já espalhada por todo o império na época, e que depois cresceu até chegar a nós, e a tantos ainda que deverão chegar, pois é muito grande o número daqueles que ainda não seguem a Cristo, que não reconhecem a Cristo, que não ouviram ainda a palavra de Cristo. Podemos pensar que para construir uma casa, nós precisamos escolher bem e fazer um bom alicerce, na verdade. Se é um prédio, o alicerce precisa ser maior ainda, para suportar todo o prédio. Se é uma igreja, precisa ter bons alicerces, porque vai ter muita gente. Então, agradecer àqueles que construíram aquela basílica, colocaram fundamentos firmes, e já há quase 2000 anos lá de pé. Mas hoje Paulo fala de um outro alicerce que o construtor procura, que é o alicerce de Deus, que é o Cristo nosso alicerce. Então, ao celebrarmos esta igreja do Latrão, a Basílica em Roma, nós celebramos também os alicerces da nossa vida. Celebramos a vida da nossa paróquia, mas celebramos a vida de cada um, que nós fomos batizados e nós entramos nesta igreja pelo batismo. No batismo foi nos dado um alicerce, e esse alicerce ele não cai. Os prédios podem até acontecer algum acidente,
mas a nossa fé também acontece alguns acidentes, mas não por conta da fé, mas nós somos os culpados, pois abandonamos a fé, deixamos de participar, esfriamos a fé, deixamos talvez até de acreditar, buscamos outros alicerces que não o verdadeiro alicerce católico, cristão, que professa a sua fé em Jesus. Então o perigo é de perdermos o caminho, perdermos a verdadeira direção. E hoje Paulo, na carta aos Coríntios, como ouvimos na segunda leitura, vós sois lavoura de Deus, vós sois construção de Deus. Hoje nós somos então também espiritualmente chamados templos de Deus, templos de Cristo. Como eu estou cuidando desse templo? Como eu estou cuidando da minha fé? Eu tenho alimentado a minha fé? Assim como nós, que se nós não nos alimentamos, não tomamos água, não temos, logo nós vamos passar mal, cair de fome, desmaiar, né? Fazer falta. Temos que cuidar da nossa vida, do nosso corpo. Mas para ser templo de Deus, nós também temos que cuidar desse alicerce espiritual. E o alicerce espiritual, nós alimentamos este alicerce aqui, entre irmãos, na comunidade de fé, ouvindo a palavra e celebrando a Eucaristia. A primeira leitura do profeta Ezequiel narra toda a visão do templo de Jerusalém e deste templo onde corre um rio que dá a volta e escorre por toda a região. E deste rio nasce árvores que dão frutos. Se você, meu irmão, não se alimenta desta água viva que é Jesus, se nós não participamos e não vivemos a nossa vida e não nos alimentamos da palavra e da Eucaristia, dos sacramentos da igreja, nós vamos murchando, nós vamos minguando, nós deixamos de produzir, a nossa fé vai se enfraquecendo. E podemos correr o risco até mesmo de a nossa fé, o nosso templo, a nossa igreja, ou individualmente, cada um, poderá servir a outros senhores e não servir a Deus. No Evangelho hoje de São João, nós vemos uma das poucas cenas de Jesus nervoso, bravo. Eu gosto dessa cena também, para mostrar que tem hora que precisa pegar um chicote, tem hora que precisa de correção, tem hora que precisa de palavras duras. E se nós lermos a Sagrada Escritura, quantos puxões de orelha que a palavra de Deus nos dá, quantos puxões de orelha que nós também não precisamos levar. Jesus não quer perder ninguém, mas também não quer deixar que o templo se perca. E aqui em Jerusalém, ele purifica o templo, expulsando os cambistas, os vendedores de bois, ovelhas, pombas. Veja, parece uma feira, parece uma festa, um fute qualquer, menos um templo. Porque lá tinha as bancas para trocar dinheiro, tinha banca para vender boi, para vender ovelha, para vender pomba. E o lugar da oração? Por isso Jesus pega um chicote, derruba tudo e diz: saiam daqui, não façam da casa do meu pai uma casa de comércio. Hoje podemos pensar:
E se Jesus passasse meio nervoso pela minha vida e pela sua vida hoje, o que ele pediria para ser expulso? Talvez tenha algo que está nos atrapalhando. Talvez tenha algo que esteja atrapalhando de sermos igreja, de vivermos a fé. Talvez tenha algo no nosso dia a dia que esteja atrapalhando de servirmos o irmão. Isso precisa ser expulso com coragem, para dizer: eu sou de Cristo. Aqui é templo de Deus, templo do Espírito Santo. Não faça então da casa do meu Pai uma casa de comércio. A igreja busca viver esta firmeza em Jesus, mas a igreja somos todos nós. Não é só o padre, não são só os bispos, não são só algumas lideranças que são igreja. Quando a gente diz, por exemplo, igreja católica, somos todos batizados católicos. Sejam 50%, 60%, 80%, está falando com todos. Quando diz, paróquia São Luís Gonzaga, lá da Brasilândia, não é só o padre Edivaldo. Eu sou o responsável da paróquia, com as lideranças que ajudam, mas você que está aqui, você que foi batizado nesta igreja, você que frequenta, você é paróquia, você é a igreja de Jesus Cristo. Você também é templo de Deus, construção de Deus. Que juntos possamos construir firmes a nossa fé e vivermos verdadeiramente este amor de Deus. Deus nos chamou, Deus nos quer e Deus nos quer junto dele. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.